Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Rafael, da Igreja Batista Nacional Central, em Jataí. Estamos dando início a mais uma live, a mais um culto live, né? Durante esses dias que estamos de lockdown, estamos optando por compartilhar a palavra de Deus através das lives. Então você que vai posteriormente ouvir essa mensagem, que você possa também compartilhá-la com alguém. A mensagem de hoje é sobre arrependimento, é uma mensagem reflexiva, é uma mensagem onde nós seremos levados a olhar para o espelho da palavra de Deus e também olharmos para Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Então, que você seja abençoado, que você seja abençoada por meio dessa mensagem. Amém? Então, como eu disse anteriormente, o tema dessa mensagem é arrependimento e o título dessa mensagem é Sinais de uma Vida de Arrependimento. Eu estarei lendo o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18. Amém? Então, assim diz a palavra de Deus. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos a Abraão por nosso pai. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11, versículo 10. E o povo perguntava-lhe, dizendo: então o que nós faremos? Ele respondendo disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? Versículo 13. E ele lhes disse: não cobreis além daquilo que vos foi designado. E também os soldados perguntaram-lhe, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com vosso salário. Versículo 15. E, enquanto o povo estava em expectativa, e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele seria o Cristo ou não, João respondeu, dizendo a todos: em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja pá
está em sua mão, e ele limpará cuidadosamente a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas ele queimará a palha no fogo, inextinguível. E muitas outras coisas em sua exortação ele pregava ao povo. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, estamos mais uma vez diante da sua palavra. A mensagem é sobre arrependimento, como precisamos viver uma vida de arrependimento, uma vida voltada para o Senhor, uma vida que priorize o reino de Deus. A mensagem que João Batista trouxe, a mensagem de arrependimento, a mensagem que o Senhor Jesus também trouxe, a mensagem de arrependimento, a mensagem que os apóstolos também trouxeram para todas as nações. Deus, por meio de Cristo Jesus, nos chama para um arrependimento. E eis-nos aqui, Senhor, diante da sua palavra, que por meio do seu Espírito e da sua palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações, para que nós venhamos fazer aquilo que lhe agrada, Senhor. Para que possamos, meu Deus, dar-te o que te é devido: temor, adoração, honra, glória e louvores. Pai, em o nome bendito de Jesus, nos dá força nesses últimos dias, que possamos viver também nestes dias avivamentos. Meu Deus, aviva a tua igreja, aviva os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, esse evangelho foi escrito por Lucas. Como alguns já sabem, Lucas era médico, ele era natural da Síria, mais precisamente de Antioquia da Síria. E Lucas, ele foi seguidor dos apóstolos, ele acompanhou os apóstolos, ele acompanhou Paulo até o martírio de Paulo em Roma. E Lucas, ele era solteiro, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa. E este homem morreu com 84 anos de idade, na cidade de Tebas, capital da Beócia. Ele morreu cheio do Espírito Santo. Então Lucas foi um homem que teve uma grande participação no ministério de Paulo e também nas nossas vidas, porque ele escreve o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então esse livro foi escrito por volta de 58 depois de Cristo e 60 depois de Cristo. E Lucas aqui ele vai relatar como foi que João Batista surgiu no cenário da época. Lucas vai falar, ele vai dizer, vai trazer detalhes nesse texto, que na época o imperador romano era Tibério César. E no meio de tantas autoridades, ali na região da Judéia, região de Israel, ali na Judéia, Pôncio Pilatos era governador, Herodes era um tetrarca, era tetrarca da Galileia. Essa palavra tetrarca significa um quarto governador. Então ali era aquela região, ali era dividida em 4 distritos, que eram governados por cada um, por Herodes, por Pôncio Pilatos, por Filipe e por Lisânias. Então eram 4 governantes que governavam cada uma daquelas divisões territoriais. E quem eram os sacerdotes na época? Era Anás e Caifás. E Lucas vai deixar algo interessante aqui para nós, que Deus poderia ter escolhido esses homens aqui de autoridades, poderia ter escolhido Anás ou Caifás, que eram sumos sacerdotes, pessoas de um cargo importantíssimo na época. Deus poderia ter escolhido esses homens que se julgavam de proeminência, poderia ter escolhido o imperador Tibério César para trazer a mensagem, mas ele escolheu João Batista, um homem que vivia no deserto, um homem que vivia separado do mundo, um homem que tinha um caráter, um homem que tinha uma mensagem a trazer para preparar o coração das pessoas.
E a mensagem de João Batista não consistia nas coisas dessa terra. João Batista, embora estivesse aqui neste tempo, os olhos dele estavam cravados e fixos na eternidade. Ele vai trazer uma mensagem de arrependimento. E essa palavra arrependimento significa uma mudança de mente. A palavra utilizada para arrependimento no original é metanoias. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. O que é arrependimento? É renunciá-lo, é comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Então, arrependimento é abandono do pecado. É uma tristeza profunda em nossos corações por termos praticado aquilo que ofendeu a Deus. É quando somos feridos pelas nossas próprias atitudes ao ferirmos o coração de Deus. Arrependimento é quando eu e você sentimos a tristeza que Deus sente pelos nossos pecados. Isso é o primeiro passo. E João, um homem, com essas características, um homem que não estava nos palácios. João não estava nos palácios. Deus não escolheu uma pessoa que estava ali com vestes belas, com roupas bonitas. Jesus até fala ao povo dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver alguém que é inconstante, que vai para lá e para cá? Não. Vocês foram ver alguém que era importante diante dos homens? Não. Jesus estava falando para eles, fazendo essa pergunta: quem vocês foram ver no deserto? E Jesus diz que dentre os filhos de mulher, dentre os nascidos de mulher, não teve um igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, Lucas, no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 3, ele começa a falar que Deus poderia, a gente pode pegar esse exemplo, no meio de tantas autoridades, como eu disse anteriormente, Deus poderia ter usado o imperador Tibério César, Deus poderia ter usado Pôncio Pilatos, poderia ter usado Herodes, Filipe ou Lisânias, ou até mesmo Anás e Caifás para trazerem a mensagem de arrependimento, para preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus, o Messias. Mas Deus não usou esses homens, Deus usou um homem chamado João Batista. E como é que esse homem vivia? Este homem, ele morava no deserto. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 3 e 4 que as vestes de João eram vestes de pele de camelo, pelo de camelo, E também ele tinha um cinto de couro e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Olha só, João, o que João tinha para atrair tantas multidões para o deserto? João não foi para uma praça pública para pregar a mensagem de arrependimento, mas ele atraiu aquelas pessoas até o deserto. E o deserto é um lugar onde Deus costuma trabalhar com o ser humano. Se a gente for olhar o povo de Deus, quando Deus tirou eles do Egito, Deus fez questão de fazer com que eles passassem pelo deserto. O deserto é um lugar onde Deus vai provar o coração do ser humano. Até o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então o deserto é um lugar onde Deus vai provar o nosso coração. O deserto é um lugar onde Deus vai trabalhar profundamente dentro de nós. O deserto é um lugar de arrependimento. E nós estamos vivendo um deserto nesses dias. Essa pandemia é um deserto. Deus está tratando com a humanidade. E nesses dias são dias de reflexão, que é para nós vermos que sem Deus a gente não é nada. A economia está lá embaixo. Aquela correria que as pessoas viviam, correndo atrás das coisas, correndo atrás de seus sonhos, correndo atrás de uma carreira profissional bem-sucedida. Muitas pessoas viram tudo ir por água abaixo. Mas que mensagem de reflexão que nós devemos tirar nesses dias? O que nós precisamos ter em mente?
Precisamos saber que Deus continua no mesmo lugar. Deus continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, esperando por nós. No lugar onde nós devemos buscar arrependimento, mudança de vida. Então, se a gente fosse pensar hoje em dia, se alguém fosse escolher, quem sabe alguém escolheria uma pessoa bem vestida para levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem de arrependimento, alguém que tivesse uma aparência bonita, mas Deus escolheu João Batista, um homem que não tinha uma aparência agradável, vamos dizer assim. A roupa dele era de pelo de camelo, que roupa mais esquisita, mas a mensagem que João trazia era uma mensagem de Deus. O coração das pessoas era como lenha, e a mensagem de João era fogo no coração das pessoas. João conseguia atrair as pessoas para uma vida de arrependimento. E ele veio pregando um batismo de arrependimento, um batismo de mudança de vida. Este homem, ele trouxe uma mensagem relevante para a sua época. Também a gente vê em Mateus 3, versículo 6, que as pessoas que chegavam a João, elas eram batizadas confessando seus pecados publicamente. E o apelo de João era que aquelas pessoas se voltassem para Deus. O apelo de João era conforme a mensagem de Isaías, que diz: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Ou seja, nós devemos preparar um caminho para que Deus caminhe na nossa vida. É como se João fosse na frente preparando, basicamente isso. João foi na frente preparando o coração das pessoas para a volta de Jesus. E assim a nossa missão hoje. Nós sabemos que Jesus está voltando e nós devemos preparar o nosso coração e preparar o coração das pessoas para a volta de Jesus. Precisamos fazer caminhos retos. Precisamos abandonar toda a vida torta diante de Deus. Aqui a Bíblia diz que o monte e a colina, todos os montes e colinas serão reduzidos, ou seja, nivelados, e tudo que é feito, tudo que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados. Então essa é a reforma que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? E João também chamava aquelas pessoas para saírem de uma vida religiosa. Muitos se consideravam descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, e diziam: nós temos Deus, Deus está conosco, somos descendentes de Abraão. Só que a vida que aquelas pessoas viviam era totalmente contrária à forma que Abraão viveu. E João estava chamando elas de quê? João chamou elas de víboras. Quem está ensinando vocês a fugirem da ira vindoura? João, ele chamou elas de cobras. A Bíblia diz no versículo 7, então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? João, ele vai direto ao ponto. Ele vai mostrar o caráter daquelas pessoas. O que ele estava querendo dizer ao chamar aquelas pessoas de víboras? Ele estava querendo dizer que aquelas pessoas eram más, eram pessoas traiçoeiras, eram pessoas de temperamento agressivo. Mateus já fala que João também falou isso a respeito dos fariseus, que eram religiosos, que eram pessoas que diziam que eram filhas de Abraão, descendentes de Abraão, e que tinham a promessa de Abraão. Mas Deus esperava muito mais de nós, daquelas pessoas, assim como Deus também espera de nós. E a Bíblia fala no versículo 6 que toda a carne veria a salvação de Deus. E a salvação de Deus é Jesus Cristo. Para que o homem seja salvo, ele precisa arrepender-se, precisa mudar a sua vida, precisa mudar a sua mente, mudar o seu coração. Só que, por si só, o homem não pode fazer nada. Por isso dependemos do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nessa introdução dessa mensagem,
A gente falou um pouco sobre o perfil de João. Quem sabe João não seria escolhido por muitas pessoas hoje. Da mesma forma, Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, Deus não escolhe a pessoa por aparência. Deus escolhe pessoas improváveis. Como diz uma frase, que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus não vai chamar pessoas que têm uma aparência exterior. Deus vai chamar pessoas que têm um coração como o coração dele. Então, o arrependimento é um sinal visível na vida de quem pertence a Cristo. Uma vida de arrependimento é uma vida de transformação. E a pergunta que fica para nós é: se o arrependimento tem sido um sinal em nossa vida? Nós temos vivido uma vida de arrependimento? Nesses últimos dias, nós temos buscado a Deus? A gente tem tido tempo com Deus? A gente tem vivido dias difíceis. Mais do que nunca é necessário que eu e você venhamos priorizar o reino de Deus, priorizar a Deus, a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero destacar aqui 3 pontos nessa mensagem, que são 3 sinais de uma vida de arrependimento. O primeiro ponto é uma vida de amor ao próximo. A gente pode ver isso no versículo 10, quando as pessoas chegam para João e perguntam. E o povo perguntou-lhe dizendo: então o que faremos? E ele respondendo disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e aquele que tiver alimentos, faça o mesmo. O primeiro sinal de uma vida de arrependimento é o amor ao próximo. O amor a Deus e ao próximo é um sinal dessa vida transformada, né? Quando as pessoas fazem uma pergunta para João, João não responde que elas tinham que ficar 7 dias de jejum. João não responde que elas tinham que fazer um jejum de Daniel. João responde que elas tinham que ajudar o próximo, que elas tinham que amar o próximo, que se elas tivessem alimento, que elas dividissem com quem não tinha, que se elas tivessem roupas, que elas compartilhassem com quem não tinha o que vestir. A gente pode ver isso em Isaías 58. O povo de Israel estava questionando a Deus por que eles estavam jejuando e Deus não estava prestando atenção no jejum deles. Só que esse jejum deles não era o jejum que a Bíblia pede, né? No versículo 58 do capítulo 2, Isaías é usado por Deus para dizer: contudo eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer meus caminhos, como uma nação que faz justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Por conseguinte, nós temos jejuado, eles dizem, e tu não vês? Por conseguinte, nós temos afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que o dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorqui vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixa e por discussão e para afligir com punho de perversidade. Vós não jejuareis como fareis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. E qual é o tipo de jejum que Deus escolheu? O jejum é que nós possamos soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido que ele seja livre. Qual é o jejum? Distribuir o teu pão ao faminto. É compartilhar com quem não tem. A gente vê também no livro de Provérbios, no capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. A Bíblia vai dizer: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar também será regado. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará,
mas bênção haverá sobre a cabeça de quem o vende. O livro de Provérbios também está falando que aquele que compartilha aquilo que tem com o seu próximo é uma pessoa abençoada por Deus. Então João está falando para nós que o primeiro sinal de uma vida de arrependimento é quando eu e você amamos o nosso próximo. Isso quer dizer que quando eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Quando eu divido o que eu tenho com quem não tem, eu estou amando a Deus. Naquele grande dia, Jesus vai dizer para muitos: porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me visitar. Jesus vai dizer para muitos naquele grande dia. E Jesus diz: porque quando nós fizemos a um dos pequeninos, nós fizemos para Jesus. Então, quando você faz o bem para uma pessoa, você está fazendo o bem para Deus. Quando você ama uma pessoa, você está amando a Deus. Porque os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Tiago também nos fala em Tiago 1,27, qual é a verdadeira religião que Deus espera de nós. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas, socorrer os necessitados. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada diante de Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Está basicamente de acordo com o que João fala para aquelas pessoas. Eles ouvem a mensagem de arrependimento, eles percebem que a vida deles estava toda errada e eles fazem uma pergunta: e agora? O que nós vamos fazer? E João responde: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então essa pandemia é uma oportunidade de nós, cristãos, mostrarmos o amor de Jesus para as pessoas. Embora seja uma situação difícil, mas junto com a crise, nós temos essa oportunidade de mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos. Por que as pessoas fizeram essa pergunta para João? Porque João disse que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Será que Deus estava falando de árvores aqui? Deus estava falando de pessoas. Haverá o grande dia em que cada ser humano receberá diante de Deus a recompensa por suas obras. E quem não andou em arrependimento, e quem não reconheceu o sacrifício de Jesus, infelizmente, essa pessoa, ela não estará entre os salvos. A Bíblia está falando que quem não produz bom fruto, o destino dessa árvore é ser lançada no fogo. Então, por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o primeiro sinal de arrependimento é quando eu e você amamos o próximo. É quando eu e você abrimos a nossa mão para ajudar uma pessoa que está precisando. Então, quem sabe, próximo de você ou até próximo de mim, tem alguém que precisa de ajuda. Então, vamos ser canal do amor de Deus para essas pessoas, e isso vai mostrar que nós estamos em arrependimento. O segundo sinal de uma vida de arrependimento é uma vida honesta. Isso está em Lucas 3, versículo 12, aliás. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que nós faremos? E ele disse-lhes: Não cobreis além daquilo que vos foi designado. Os publicanos eram os cobradores de impostos do Império Romano. Eles estavam ali entre os judeus
para coletar impostos para Roma, e eles tinham uma má fama diante dos judeus, porque muitos deles cobravam impostos a mais, e aquilo que eles cobravam a mais, eles pegavam para eles. A gente pode pegar o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto. Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Em um determinado momento, Zaqueu diz: olha, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus diz: em verdade eu digo que este também é um filho de Abraão. Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Os publicanos eram tidos como ladrões na época, né? Mas Jesus chama esses publicanos ali por meio de João. João prega a mensagem de arrependimento e os publicanos creem. Eles creem na mensagem. E eles perguntam para João de que maneira que eles deveriam viver agora essa vida nova. Porque ao serem batizados no Rio Jordão, o batismo representa uma morte. Eles estavam dizendo que eles estavam morrendo para os pecados. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo para a remissão dos pecados, para perdão de pecados. Isso quer dizer que quando a pessoa se arrepende, ela passa a viver uma nova vida. Tudo aquilo que ela vivia de errado ficou para trás. Então, os publicanos perguntam para João: o que nós faremos, mestre? E João diz: não cobreis além daquilo que vos foi designado. Isso é uma vida de honestidade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 6, que é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Então, ser honesto é ser justo. Ser honesto é não querer passar a perna em ninguém. Ser honesto é não querer levar vantagem sobre a vida de ninguém. Ser honesto é se responsabilizar por sua vida. A pessoa pode até passar por uma situação difícil, mas ela é uma pessoa responsável, ela não passa a perna na vida de ninguém, ela não anda mentindo, ela não fala mal da vida de ninguém. Então, uma pessoa honesta é uma pessoa que cumpre aquilo que Deus espera. Ser honesto é dar a cada um o que lhe é devido. E será que nós temos tido uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens? Isso aqui pode ser aplicado em todas as áreas. João não estava só falando para os publicanos. João está falando para nós também. Então, viver uma vida honesta agrada mais a Deus. Uma vida honesta, uma vida reta, é uma vida de arrependimento. E um terceiro ponto de uma vida de arrependimento se encontra aqui no versículo 13, quando João fala para os soldados, ou melhor, no versículo 14. Então, o terceiro sinal de uma vida de arrependimento é uma vida sem violência e sem mentiras. No versículo 14 ele diz: e também os soldados perguntaram-lhe, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. A mensagem de João era uma mensagem que trazia transformação. Para aquele deserto foram atraídos cobradores de impostos, foram atraídos soldados romanos. E os soldados romanos perguntam de que maneira que eles deveriam viver. João não diz que eles deveriam abandonar sair do exército, não. João diz que eles não deveriam usar de abuso de autoridade, que eles não deveriam mentir, levantar acusação contra alguém de forma mentirosa. E eles também deviam se contentar com o salário deles, não extorquir as pessoas.
Então, arrependimento é mudança. É viver de uma forma diferente que nós vivíamos. Se nós estamos arrependidos dos nossos pecados, se nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós vivemos de forma diferente. Nós não vivemos da forma que o mundo vive, não vivemos numa vida de pecado, não vivemos numa vida de mentira. Inclusive no dia 1º de abril, que é o mês que vem, as pessoas têm o costume de ficar nesse dia contando mentiras umas para as outras. Dificilmente alguém que vive uma vida de arrependimento, uma pessoa que já entregou sua vida a Cristo, ela não vive contando mentiras. E nesse dia 1º de abril, é o dia que as pessoas falam que é o dia da mentira. Só que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que vive em mentira é filho do diabo. Por isso devemos tomar muito cuidado. Se uma pessoa que se diz ser cristã e sai contando mentiras, essa pessoa ela não se arrependeu. Ela não conhece Jesus. Então, a vida cristã é uma vida transformada. João, um homem que foi chamado por Deus, um homem que tinha a unção de Deus, um homem que tinha a autoridade de Deus, ele foi chamado e ele levou a mensagem e ele preparou o coração das pessoas para a chegada de Jesus. E quando as pessoas estavam pensando que ele era o Messias, ele diz: eu sou apenas alguém que vos batiza com água, mas depois de mim vem alguém maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. João está falando que Cristo viria depois dele e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias deste homem que há de vir depois de mim. Então essa é a mensagem. Para quê? Para que eu e você entremos no reino de Deus, nós precisamos viver em arrependimento. Isso quer dizer que depois que você entregar sua vida a Jesus, você não vai mais cometer pecados? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Ainda que eu e você venhamos cometer pecados, a gente vai se arrepender, a gente vai fazer o caminho de volta. Isso significa ter um coração arrependido. Não quer dizer que nós nunca mais vamos errar. Não é isso. Mas quer dizer que vamos reconhecer o nosso pecado, confessar e abandonar. Então nós vimos 3 características, 3 sinais de uma vida de arrependimento nessa noite. O primeiro sinal que a gente viu foi o amor ao próximo. Uma pessoa que vive em amor ao próximo, ela está arrependida dos seus pecados. Uma pessoa que vive uma vida honesta, que ela não passa ninguém para trás, ela está arrependida dos seus pecados. Uma pessoa que vive uma vida sem mentiras, ela está arrependida dos seus pecados. Então, será que nós nos arrependemos dos nossos pecados? Será que nós temos vivido esse arrependimento? E nós vimos que o arrependimento é um sinal visível na vida de quem pertence a Cristo. Se uma pessoa pertence a Jesus, a vida dessa pessoa vai ser diferente. Ela tem que ser diferente. Ela tem que se parecer com Jesus. A Bíblia diz: aquele que diz que nele está, deve andar como ele andou. Então fica esse convite para mim e para você. Precisamos buscar a Deus em nossos dias. Precisamos buscar a Jesus. Abandonar os nossos maus hábitos, abandonar os nossos pecados e seguir a Cristo. Precisamos viver uma vida verdadeira na presença de Deus. Jesus está voltando. Para muitos, Jesus já voltou. Muitos que já partiram. Muitos que foram para a eternidade.
por conta do coronavírus, por conta de outra doença, por conta de outra circunstância. Muitos já partiram para a eternidade. E a pergunta que se faz é: como que essas pessoas têm morrido? Essas pessoas têm morrido em Cristo ou elas têm morrido sem Jesus? Há poucos dias atrás isso me fez pensar um pouco. Eu contraí a Covid e me fez refletir. Será que eu estava preparado para ir? E se Jesus me levasse? Será que eu estava pronto para ir para a eternidade? Eu refleti sobre muitas coisas. E percebi mais uma vez que eu não sou nada. Que eu sou pó, que eu sou cinza, que eu sou nada sem Deus. Né? A gente passa a vida toda correndo atrás de coisas, correndo atrás de sonhos que são ilusões, mas na verdade, quando a gente está diante da vida, diante da verdade, a gente vê que tudo aquilo que a gente buscou não era nada. A gente passou a vida inteira correndo atrás de coisas e deixou Deus de lado. E quando chega no final da vida, a gente percebeu que deixou aquilo que era mais importante de lado, Deus. Aí para muitos pode até ser tarde demais. Então, enquanto a gente está vivo, a Bíblia diz que há esperança. Enquanto a gente está vivo, vamos viver uma vida de arrependimento. Porque depois que a gente morrer, aí agora é só encontrar com Deus para prestar conta das nossas vidas. E naquele dia, a única pessoa que vai ser o nosso advogado diante de Deus vai ser Jesus Cristo. Muitos estão indo para a eternidade sem esse advogado. O que será dessas pessoas? Mas enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo, temos a oportunidade de nos entregar a esse advogado, Jesus Cristo, porque nele há remissão e perdão para pecados. E como o texto diz, e toda a carne verá a salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus para nós. Jesus é aquele que foi designado por Deus para nos perdoar dos nossos pecados. Mas para ter acesso a esse perdão, precisamos viver uma vida de arrependimento. Amém? Que você guarde essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que você possa viver em novidade de vida. A gente esteve aí conosco, a irmã Val. Que Deus te abençoe. Viu, minha irmã? Que Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos. Tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.